Olá, alunos do terceiro período, tudo bem com vocês? Saudade dos nossos encontros presenciais, que em breve a gente consiga retomar, né, nossas aulas presenciais. Já faz algum tempo, né? Acho que já está quase completando um mês. Bom, hoje a gente vai começar a tratar sobre sanção penal. Então, a gente vai fazer uma breve introdução teórica sobre sanção penal, os fundamentos da sanção penal, teorias que a explicam, que a legitimam, e teorias críticas também sobre sanção penal. É um assunto bastante importante para o graduando em Direito, para que ele abandone a sua compreensão leiga sobre sanção penal, sobre a teoria das penas, as penas privativas de liberdade e as outras formas de sanção penal, outras espécies de sanção penal. Então, quais os pressupostos, quais as teorias que legitimam o direito penal e, por consequência, a sanção penal, tudo bem? Então, o tema da nossa aula hoje é sanção penal, teoria da sanção penal. Vamos começar aqui. Bom, a gente pode entender sanção penal como a resposta do Estado, que é um ente soberano e que detém com exclusividade, né, o ius puniendi, né, um monopólio estatal, o direito de punir. E esta resposta deste ente soberano, detentor do ius puniendi, tem que ser decorrente de um devido processo legal ao autor ou partícipe de um crime ou uma contravenção. Então, vamos lá. O que é a sanção penal? É uma resposta estatal, Estado enquanto ente soberano, o Estado que possui o poder-dever de punir. Esse poder-dever de punir é exercido depois de um devido processo legal e ele vai recair, a punição, a sanção vai recair sobre o autor ou o partícipe de um crime ou de uma contravenção penal. Bom, sanção penal é um gênero que tem duas espécies, né? A espécie pena, que é aplicada aos imputáveis, aí aqui a gente já recordando sobre aquelas informações que trabalhamos quando vimos teoria geral do delito, mais precisamente a culpabilidade, no terceiro elemento desse conceito tripartido analítico de crime, né? E medida de segurança que é aplicável ao inimputável, o inimputável aqui nos termos do artigo 26 do Código Penal, aquele portador de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, sanção penal é essa resposta estatal, tudo bem? Essa resposta estatal, né, no direito penal, ela precisa respeitar princípios. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns princípios. É óbvio que aqui a gente está fazendo um estudo bastante resumido por conta do tempo dos vídeos e das peculiaridades desse ensino por acesso remoto ao qual nós estamos submetidos momentaneamente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesses princípios. Então, princípios da sanção penal, eu coloquei aqui do lado, né? Legalidade e anterioridade. Então, são dois princípios autônomos, mas eu coloquei aqui os dois no mesmo tópico, legalidade e anterioridade, personalidade, inderrogabilidade, intervenção mínima, com alguns corolários que nós vamos verificar, humanidade e proporcionalidade e individualização, que também são dois princípios independentes, mas que aqui a gente vai trabalhar no mesmo tópico. Tudo bem? Então, vamos começar aqui com legalidade mais anterioridade, né? Legalidade ou reserva legal. Legalidade ou reserva legal, né? E anterioridade. Então, aqui nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, né? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 39, ela vai dizer: não há crime sem lei anterior que o defina. Então, esse é o princípio da legalidade, é o princípio da reserva legal. Reserva legal por quê? Porque somente a lei é capaz de estabelecer condutas típicas.
Somente a lei pode estabelecer condutas típicas. Nem pena sem prévia cominação legal. Então, é aquele brocardo, né? Nullum crimen, nulla pena sine prévia lege. Né? Não há crime nem pena sem lei anterior que defina o crime e que estabeleça a pena. Tudo bem? E daqui a gente vai, inclusive, reabordar os princípios da lei penal no tempo, da retroatividade ou da irretroatividade como regra e retroatividade como exceção na lei penal. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo. Personalidade. Vamos pegar também o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, no seu inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, até o limite da herança, vamos dizer assim. Então, veja só, a pena, segundo o mandamento constitucional, e a gente pode entender aqui no direito penal ocidental, ela não passa da pessoa do condenado. Então, imagina que o indivíduo toma uma pena, recebe uma pena de 20 anos, ele cumpre 10 e morre. Faltam 10 para cumprir. Será que o filho dele tem que tomar o lugar dele no cárcere para cumprir os outros 10 anos? Evidentemente que não. Agora, quando a gente está falando de penas pecuniárias, aí imagina que ele toma uma multa de 100 mil reais. Ele paga 20 mil reais voluntariamente, morre e ele deixa herança. E essa herança é suficiente para pagar o restante daquela pena de multa que foi aplicada. Então, o Estado pode tomar, né, penhorar, executar financeiramente o herdeiro no limite da herança, pode. Porque daí o Estado está alcançando os valores que eram do condenado e que se transmitem ao herdeiro. Mas aqui o Estado pode lançar mão desses valores. Tá bom? Isso não neste caso, não haveria um desrespeito ao princípio da personalidade da pena. Combinado? Então, tomar cuidado aqui quando a gente está falando de dívidas de valor, né? De penas pecuniárias, penas de multa, bem como no que tange a reparação do dano, o herdeiro ele responde no limite da herança. O Estado não pode avançar contra o patrimônio do herdeiro, mas contra o patrimônio que foi deixado pelo condenado, aí sim o Estado pode avançar. Inderrogabilidade. Então, presentes os requisitos necessários para uma condenação, a condenação não pode deixar de ser aplicada e cumprida. A pena não pode deixar de ser aplicada e cumprida. Algumas exceções haverão quando nós estivermos diante das causas de extinção da punibilidade. Prescrição, decadência, perempção, perdão judicial, morte. Mas enquanto a gente não tem, né, se não é o caso das causas de extinção da punibilidade, a pena, se dentro dos pressupostos, deve ser aplicada e deve ser cumprida. Combinado? Esse é o princípio da inderrogabilidade da pena. Depois, princípio da intervenção mínima, muito importante, né? Então, veja, uma pena ela só é legítima enquanto necessária para tutelar bem jurídico penalmente reconhecido. Então, o direito penal, ele é aquela última ratio, né? É a última opção do Estado para a proteção dos bens jurídicos. Se os bens jurídicos eles podem ser efetivamente protegidos por outros entes normativos, por outras espécies normativas, como o direito civil, o direito administrativo, o direito penal não deve incidir. O direito penal só deve incidir quando ele for a última ratio, quando ele for a única forma de proteger aquele bem jurídico. Dentro da intervenção mínima, nós temos dois outros subprincípios que são corolários da intervenção mínima.
a fragmentariedade do direito penal. O direito penal é fragmentado, ele é só uma parte do ordenamento jurídico, um fragmento do ordenamento jurídico, e ele coexiste com o direito civil, administrativo, tributário, e esses outros fragmentos do ordenamento jurídico, se conseguem, se são suficientes para proteger o bem jurídico, eles devem fazer a proteção do bem jurídico. E subsidiariedade, ou seja, sendo um fragmento do ordenamento jurídico, o direito penal é subsidiário às outras áreas. É isso que a gente está falando em intervenção mínima. O direito penal só vai intervir quando as outras áreas do ordenamento jurídico, os outros fragmentos deste ordenamento jurídico, não forem suficientes para proteger o bem jurídico. Tudo bem? A gente está ficando aqui com 10 minutos de vídeo. Eu vou finalizar esse vídeo e a gente já retoma outros princípios e damos seguimento ao nosso encontro de hoje, tá bom? Até o próximo.